Então, dando continuidade aqui, nós vamos falar agora sobre o capítulo 6, que fala das infrações disciplinares e das penalidades. Então, lembra, na primeira parte lá da aula, nós falamos sobre direitos e deveres. Então, nós temos que observar muito bem todos os incisos do artigo 30. Agora, no artigo 31, nós vamos falar sobre infrações disciplinares e penalidades. Artigo 31. São infrações disciplinares que sujeitam os notários e os oficiais de registros às penalidades previstas nesta lei. 1. A inobservância das prescrições legais ou normativas. Ou seja, não observou a lei, não observou a norma, você está sujeito a uma penalidade. Conduta atentatória às instituições notariais e de registro. Se você, com a sua conduta, você atenta contra as instituições notariais e de registro, e aí quando fala em instituições, de um modo geral, é contra o tabelião, é contra o oficial de registro, é contra a serventia, o local, é contra o acervo, é contra os documentos, tá? Cobrança indevida ou excessiva de emolumentos, ainda que sob a alegação de urgência. Ou seja, a gente não pode cobrar acima da tabela, a gente não pode cobrar fora da tabela, tá? Então, todos esses atos, eles sujeitam o oficial de registro e o tabelião a penalidades. Violação do sigilo profissional, descumprimento de quaisquer dos deveres descritos no artigo 30. Então, vejam que basicamente, o que diz o artigo 31 é: você descumpriu o que está lá no artigo 30, você descumpriu o que está na lei, você atentou contra a instituição notarial ou registral, você estará sujeito a uma pena. É claro que para eu sofrer uma pena, eu preciso ser primeiramente processado, tanto em âmbito judicial quanto em âmbito administrativo. Eu posso ser processado em âmbito judicial, assim como eu posso ser processado em âmbito administrativo. Lembrando sempre que em ambos os processos, tanto judicial quanto administrativo, precisa-se do contraditório ampla defesa. Ou seja, eu preciso saber por que eu estou sendo processado, tá bom? Eu preciso entender o porquê que eu estou sendo processado para que eu possa me defender. Tá legal? Então, o artigo 31, ele vai falar de infrações disciplinares e penalidades. Então, olha só. Aí, vamos lá. Artigo 32. Os notários e oficiais de registro estão sujeitos, pelas infrações que praticarem, assegurado amplo direito de defesa às seguintes penas. Então, olha só. Eu pratiquei um ato que é considerado uma infração. Eu vou ser processado. Posso ser processado em âmbito judicial ou em âmbito administrativo. Esse processo ele tem que me assegurar um direito de defesa e um amplo direito de defesa. E se ao final do processo o juiz entender que eu mereço receber uma pena, essa pena pode ser de repreensão, essa pena pode ser de multa, essa pena pode ser de suspensão por 90 dias, prorrogáveis por mais 30, e essa pena ela pode ser de perda de delegação. Então, se ao final do processo o juiz constatar, olha, teve a falha é atribuída ao tabelião ou oficial de registro ou qualquer de seus prepostos, vamos aplicar uma pena, essa pena pode ser de repreensão, de multa, de suspensão por 90 dias, prorrogáveis por mais 30, ou perda da delegação. O artigo 33, ele vai falar em que situação essas penas elas vão ser aplicadas. A de repreensão, no caso de falta leve, tá? Então, se o juiz entender que foi uma falta leve, ele vai aplicar uma pena de repreensão. A de multa, no caso de reincidência, o que é reincidência? Eu pratiquei essa falta leve hoje, amanhã eu pratiquei essa falta leve de novo. Então, aí eu já não vou ser mais repreendido, eu vou pegar uma pena de multa, no caso de reincidência ou de infração que não configure falta mais grave. Tá legal? Então, é o meio termo entre a falta muito leve e a falta grave. Então, eu vou pegar uma pena de multa. A de suspensão, no caso de reiterado descumprimento dos deveres ou de falta grave.
Então eu tenho uma pena leve, eu tenho uma pena mais ou menos, eu tenho uma pena grave. E aí a gente vai escalonando. Repreensão no caso de pena leve, multa no caso de reincidência dessas faltas leves, ou uma pena que não configure uma pena grave, meio termo. E aí suspensão, no caso de reiterado descumprimento lá dos deveres do artigo 30, que nós já falamos, ou de uma falta grave. Qual é o problema da Lei 8935 nesse aspecto? É que ela não diz quais são os atos ou quais são as infrações que são leves, mais ou menos, ou graves. E aí a gente fica adstrito ao entendimento do julgador. Artigo 34. As penas serão impostas pelo juízo competente, independentemente da ordem de gradação, conforme a gravidade do fato. Ou seja, o juiz é que vai determinar se ele entende que aquele fato imputado como infração é uma falta leve, uma falta mais ou menos ou uma falta grave. Artigo 35. A perda de delegação dependerá. Então, olha só, a pena de perda de delegação, ela depende de sentença judicial transitada em julgado, ou seja, passar por um processo judicial transitado em julgado, em que não há mais opção de recurso, ou seja, acabaram todos os recursos, então transitou em julgado, não tem mais como recorrer, perda de delegação. Ou decisão decorrente de processo administrativo instaurado pelo juízo competente, assegurado amplo direito de defesa. Lembrem bem que a lei sempre fala assegurado amplo direito de defesa, porque o processo ele pode ser considerado nulo se não for dada a oportunidade para a parte que está sendo contraditada ou a parte ré se defender de forma ampla, tá? Quando o caso configurar perda de delegação, o juízo competente suspenderá o notário oficial de registro até a decisão final e designará interventor, observando-se o disposto no artigo 36. Então, olha só, durante o curso do processo, se o juiz entender que aquele caso que está sendo julgado é um caso de perda de delegação, ele vai suspender o notário registrador que está sendo processado, tá? Até a decisão final. E quando ele suspende o notário registrador, ele tem que designar alguém que vai responder pelos serviços. Ele vai designar um interventor, tá? Artigo 36. Quando, para apuração de faltas imputadas a notários ou oficiais de registro, for necessário o afastamento do titular, poderá ele ser suspenso preventivamente pelo prazo de 90 dias, prorrogáveis por mais 30. Observe-se que aqui, no artigo 36, a gente não está falando esse afastamento de 90 dias, prorrogáveis por mais 30, a gente não está falando da pena aplicada. A pena que a gente falou lá no artigo 32, inciso 3, suspensão por 90 dias, prorrogável por mais 30. A do artigo 32 já é a pena mesmo. Chegou ao final do processo, vou dar suspensão de 90 dias, prorrogáveis por mais 30. Aqui, não. Aqui no artigo 35, na verdade no artigo 36, aqui é no curso do processo. É como se fosse uma medida cautelar. Eu vou afastar para poder fazer a apuração, tá? Parágrafo 1º do artigo 36. Na hipótese do caput, ou seja, da cabeça do artigo 36, o juízo competente designará interventor para responder pela serventia quando o substituto também for acusado das faltas ou quando a medida se revelar conveniente para os serviços. Então, olha só, aconteceu um fato dentro da serventia. Esse fato, em tese, configura perda de delegação aos olhos do juízo. E aí ele diz o seguinte: eu vou precisar nomear um interventor. Por quê? Porque o substituto legal ele também está sendo acusado das mesmas coisas que o titular. Então ele não pode responder pelos serviços, tá? Então toda vez que o substituto tiver conhecimento e também estiver sendo acusado das mesmas faltas imputadas ao titular, ele não poderá responder pelos serviços se o titular for afastado. E aí o juízo competente terá que nomear um interventor. Então, parágrafo 2º. Durante o período de afastamento, o juízo foi lá e afastou, o titular perceberá metade da renda líquida da serventia.
Ou seja, apuradas as despesas, o que sobrou, metade vai ser entregue como salário para o afastado. A outra metade será depositada em conta bancária especial. Então, metade da renda líquida, apuradas as despesas, o que sobrou, metade vai para o titular que foi afastado, metade vai para uma conta, tá? Com correção monetária. Absolvido o titular, ou seja, chegou ao final do processo, ele não cometeu falta, ele não merece nenhuma pena, ele receberá um montante que foi depositado nessa conta. Se ele foi condenado, esse montante caberá ao interventor. Certo? Então, olha só, eu estou sendo processado, cometi uma falta, que o juízo entende que é de caso de perda de delegação. Meu substituto não pode ficar porque está sendo acusado das mesmas faltas. O juízo vai ter que nomear um interventor. Esse interventor ele vai cuidar da serventia, tá? Então ele vai ver questão de pagamento de funcionário, questão de pagamento de luz, de água, de aluguel, de internet, de sistema. Apuradas todas as despesas, o que sobra é a renda líquida do cartório, é o que sobrou. Então a gente vai pegar esse dinheiro e dividir na metade. Então metade a gente vai entregar como salário para o afastado e outra metade vai ser colocada numa conta. Se ao final do processo o afastado ele for absolvido, ou seja, ele for considerado inocente, digamos assim, ele vai receber o dinheiro que está nessa conta. Se ele for considerado culpado, esse dinheiro ele vai para o interventor. Tá bom? A gente vai, no próximo vídeo, falar sobre a fiscalização do Poder Judiciário.